Vamos falar de objetivos e metas? Vocês conhecem as metas SMART? Então, as metas SMART, o SMART vem do inglês, né, de metas espertas, e isso já foi traduzido para o português, já uma versão, né, na verdade não digo uma tradução, mas é uma versão para o português, né, já até aproveitando as mesmas letras. É um anagrama, né, o SMART é um anagrama sobre o que a gente trabalha com as metas SMART. Então, a gente tem o S. O S é de significativas. O M seria de mensurável. O A de atingível. O R de redigível, redigidas. Né? E o T de tempo. Então, traduzindo isso. Significativa, ou seja, a meta tem que ser realmente importante para mim. Porque se ela não for importante, eu não vou continuar. Vou desistir. O primeiro empecilho que tiver, eu vou parar, eu vou cansar, deixar. Não é tão legal assim. Não vale tanto a pena, não vale o sacrifício. Né? Então, por exemplo, parar de fumar. Um exemplo, não critico quem fume, lembrando disso, é só um exemplo. Tem que parar de fumar. Fumar faz mal. Isso aconteceu na minha família, com o meu pai, que a gente sempre falava, tem que parar de fumar, eu tenho uma rinite alérgica muito grande. E a gente reclamava dele fumar dentro de casa, o coitado estava fumando já na área de serviço, dentro da casa dele mesmo, né? Mas a gente queria que ele parasse porque isso estava incomodando a gente. Incomodava minha mãe, incomodava todo mundo. E ele, não, 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 tá. Não. Até que o irmão dele faleceu. O irmão dele faleceu, ninguém pode dizer porque foi por causa do cigarro, veja bem, não podemos garantir isso. Ele morreu ele morreu de parada cardíaca em função de um edema pulmonar. Então ele estava num processo, realmente estava ruim, estava com problema cardíaco, porém o coração dele, aliás, o pulmão dele, ele não conseguiu recuperar, porque o pulmão dele estava já bastante comprometido por causa do cigarro. Será que se ele não fosse fumante, será que teria sobrevivido? Não podemos garantir. Mas é um indício. Então, se ele tivesse um pulmão melhor, pode ser que sobrevivesse. Não sabemos. O fato é que, dias depois, meu pai parou de fumar. Então, aí passou a ser importante. Né? Esse é o sentido da importância da meta. Ela tem que ser realmente importante. Porque parar de fumar, né, para quem é fumante, eu sei que é muito complicado porque você sente falta da nicotina. É uma abstinência assim absurda que a pessoa sente. Hoje temos bem menos fumantes do que na época, né, do meu pai ou até mesmo minha, mas ainda temos bastantes, né? Então, e é difícil. Eu sei que é difícil realmente tomar essa decisão por parar de fumar, é bastante complicado. O segundo item, que é o M de mensurável, ou seja, ela tem que ser palpável, ela tem que ser mensurável. Eu quero uma casa na praia. Tá, que casa? Eu quero uma casa num condomínio fechado, na praia, né, no litoral sul, né? Ou eu quero uma casa por aqui mesmo, uma casa numa vila de pescador, né? Não desmerecendo uma casa da outra, mas qual é o tipo de casa que eu quero? Né? Qual é a meta minha? Eu quero comprar uma casa própria, eu quero aonde essa casa própria? Vale em qualquer lugar? Vale em qualquer bairro? Vale em qualquer cidade? Não. Ela tem que ser numa cidade específica, um tamanho específico. Eu quero um apartamento. Eu quero um apartamento de quantos quartos? Um quarto, kitnet? Dois quartos, três quartos? Qual é a sua meta? Especifique. Para que especificar isso? Para eu ter condições de ver o que eu preciso para essa meta. Comprar um apartamento de um quarto, uma kitnet, é bem mais fácil do que um apartamento de 5 quartos, 5 suítes, sei lá quantas, né? Então, assim, claro, depende, óbvio, da realidade de cada um. Mas, no geral, né, se eu comprar 5 suítes, eu compro 5 kitnets, talvez. Né? Então, tudo é ponderável, mas o que eu quero? Porque isso vai traçar o meu plano de ação. Eu quero um apartamento de um quarto. Tá, quanto custa esse apartamento de um quarto? Custa 100 mil reais. Sei, 200 mil reais. Um apartamento de alto padrão, né? De um quarto bem chique. Ok, então o que eu preciso fazer para conseguir administrar esse dinheiro, né? Quais são os recursos que eu tenho? Tem recursos de Minha Casa Minha Vida, casa própria, sei lá qual que é o plano hoje do governo, né? Cada vez muda isso, mas existe um plano, né? Existe, acho que é Casa Verde e Amarela hoje.
Mas sempre existe um plano, né? Então, quais são os financiamentos? Eu posso financiar junto renda minha, se eu sou casada ou não, amigos que vão morar comigo, junto renda de familiares para poder fazer um financiamento. É possível juntar renda de pessoas que vão morar comigo. A gente junta renda para fazer um financiamento melhor junto à Caixa Econômica, né? Porque os planos sempre existem. Então, quais são as possibilidades? Quais são o que eu realmente preciso? Quais são o que eu preciso juntar, acumular, traçar um plano. Eu preciso juntar um dinheiro para dar a entrada primeiro. Né? Então, isso é a mensuração da meta. É explicar claramente, em termos monetários até, em termos reais, em termos o que é essa meta. Eu quero emagrecer, por exemplo. Tá, quanto? 10 quilos. Ok. Então tá, uma meta. Mas, quero emagrecer. Mas se não define quanto, emagreci 100 gramas, tá bom, emagreci, né? Então, não, tem que ser pontuado. E outra questão é atingível. Ela é realmente possível? Quero emagrecer 10 quilos em um dia. Impossível. Não vai acontecer nunca. Jamais. Só se sofrer um acidente. Fora isso, não vai emagrecer 10 quilos em um dia, jamais. Emagrecer mesmo, né? Emagrecer, perder peso, sim. Né? Quero comprar uma casa daqui a um mês. Eu tenho dinheiro para isso? Se eu tiver, ok. Né? Mas se não, não é possível. Ou eu ganho 2.000 reais por mês. Eu quero comprar um apartamento de 1 milhão. Vai demorar um pouquinho. Assim, é possível? Mas a gente tem que administrar muito bem esse plano. Muito bem esse plano, que não vai ser agora. Isso pode demorar uns 10, 20, 30 anos até a possibilidade de entrada nesse apartamento. Mas é possível, desde que eu me programe para isso, que ela realmente seja muito importante para mim. Claro que nesses exemplos a gente pode traçar metas parciais, né? Eu quero um apartamento de 1 milhão, tá? O que eu posso comprar? Eu posso comprar um de 100. Então, vou comprar um de 100 primeiro, compro 100, depois eu vendo esse de 100, compro um de 200, e aí vai construindo a meta até chegar nessa de 1 milhão. Né? Por isso que, se ela não for atingível, e às vezes a gente tem metas de vendas, quem trabalha com vendas sabe disso, e de repente tem metas de vendas absurdas, né? Que a gerência passa uma meta, tem que duplicar a venda no mês que vem. Não vai acontecer, não vai duplicar. O que acontece? A equipe de vendas acaba se desmotivando e não vai atrás dessa meta, porque sabe que ela não será realizada nunca. Então, a meta para nós, e dentro do conceito SMART, ela tem que ser atingível, porque eu tenho que ter a certeza que eu vou conseguir atingi-la, né, no tempo que eu determinar. Né? A outra questão importante é redigir essa meta. Por que redigir a meta é importante? Porque ela se torna mais concreta para você. Então, eu quero um apartamento X, o tamanho tal, localizado não sei aonde, com quantos quartos, com valor X, isso, Z, né? Detalhar bem claramente toda a parte da meta, o que ela é contemplada. Até pensar quais são os móveis que eu quero colocar naquele apartamento, sabe? Viajar mesmo nessa meta, se ver dentro daquilo. Não estou falando aqui de força do pensamento, lei da atração, não estou falando nada disso. Mas estou falando sim que a partir do momento que você começa a pensar naquilo, ela se torna mais concreta, ela está lá na sua frente, redigida, você acaba se movimentando para aquilo. Então, essa força interior, né, essa força do pensamento, essa lei da atração, eu acredito nesse sentido, que eu me movimente para aquilo. Ela é tão importante para mim, essa meta, é tão significativa, que eu vou conseguir me movimentar em função a ela, em direção a ela. E isso é a lei da atração, né? Porque eu vou atrás dela. Eu quero ela muito. Eu tive uma amiga, tenho essa amiga até hoje, né? Mas na época ela estava construindo uma casa em Campos do Jordão, que é bem bacana construir casa em Campos do Jordão. E era uma pessoa que gostava de fazer compras, né? Tinha muitos sapatos, bolsas, né? Até aí somos duas. Mas a partir do momento que ela começou a construir essa casa, a gente ia em shoppings e aí ela viu uma calça, né? Essa calça, tipo 100 reais a calça. Poxa, 100 reais eu consigo comprar 1 metro de piso. Eu consigo comprar não sei quantos quilos de areia, não sei quantos quilos de cimento. Então, tudo que ela ia comprar, tudo que ela observava, né? Assim, é necessário? Eu preciso disso agora? Não, eu quero a minha casa. E isso vai contribuir para não sei o que da minha casa. Então, todos os esforços financeiros dela ficaram em prol daquela casa.
né? E com isso, ela conseguiu construir a casa em metade do tempo. Porque o tempo é uma coisa importante. Tempo quer dizer prazo, né? Qual o timing que a gente tem aí para construir essa meta? Né? Se eu não coloco um prazo, se eu não defino limites para a construção e término dessa meta, ela não vira meta, ela vira sonho. Quando? Qualquer dia. O dia que aparecer, der. Não, aí não é meta, aí é sonho, né? Aí eu fico, o dia que der, deu. Não, tipo, quero emagrecer quando? Quando der. Nunca vai dar, imagina, você vai dar. Não vai dar, esquece, não dá. Meta, eu quero em 2, 3 meses. E aí, coisas possíveis, 1 quilo por semana, sei lá, 1 quilo por mês. Né? Ou quero comprar minha casa em 5 anos. Possível? Possível. Fizemos as contas aí, vimos que encaixa no meu orçamento? Encaixa. Então, ok. 5 anos. E foca naquilo. Procurando antecipar ela, claro, é possível, né? Se for possibilidade de antecipar, ok. Não preciso ficar, né, pensando que tem que ser no prazo certo. Não, se eu conseguir antecipar. Eu lembro que o primeiro apartamento que eu comprei, na época eu era casada e tal, e a gente tinha um prazo acho que de 5 anos para comprar o apartamento. Mas todo o dinheiro que a gente ganhava, ele pagava uma prestação, era direto com a construtora, né? Tinha umas benefícios assim. Ele pagava uma prestação e eu guardava uma. Pagava uma, eu guardava uma. E a gente ia, o que sobrava de dinheiro a gente guardava. E ia antecipando as prestações futuras, né? Porque você antecipando as últimas, você tem uns descontos bons. Então, isso também era um plano. Porque o nosso plano era, quando nós nos mudássemos, era um apartamento comprado na planta, quando nos mudássemos, queríamos que não ter dívidas mais. A gente queria quitar o apartamento na entrega das chaves. E para isso a gente fez um planejamento financeiro. Claro, eram dois trabalhando, a gente tinha bons empregos, não foi tão difícil, mas foi algo bem planejado, bem direcionado, né? Por quê? Porque aquilo para nós era importante. Porque vai que, né, assim, os dois trabalhavam, mas o desemprego sempre existe, né? Então a gente tem que estar alicerçado por algumas outras circunstâncias que fogem do nosso controle. E se acontece algum problema no meio, né? Hoje, dando exemplo de casa própria ou outros empreendimentos, você tem seguro-desemprego. Então você acaba tendo alguma anuência de algumas prestações ao longo aí nesse momento de hiato entre um emprego e outro. Porém, não é todos que têm isso. Então a gente também tem que tomar cuidado com alguns compromissos assumidos principalmente financeiros. Mas, claro, circunstâncias adversas podem acontecer no meio do caminho de uma meta. E a gente tem que ter aí os planos B, C, D, Z, né, para ver o que eu posso fazer do lado, paralelo ou diferente, para que eu retome essa minha meta futura. Né? Como eu digo, é sempre possível retomar. Desde que aí a gente volta na última parte do programa que eu tenho entusiasmo. Eu preciso ter entusiasmo para atingir essa minha meta. Tá bom? Voltamos no próximo com entusiasmo.